Bagdá, também conhecida como a Cidade Circular, a qual foi projetada pelos califas abásidas. Em árabe, o seu nome é pronunciado como Al-Medina al-Salam ou Madinat al-Salam, a qual é a Cidade da Paz. Ela é um antigo núcleo urbano, o qual foi datado no século XVIII, o que deu origem à atual Bagdá, ou Bagdade, que está localizada no atual Iraque. A origem de seu nome apresenta controvérsia, pois o seu nome provém de uma expressão aramaica, tendo como significado rebanho de ovelhas. Tem-se também especulações de que seu nome decorre dos antigos persas. Possui como significado de seu nome presente de Deus. Durante os primeiros anos, a cidade era conhecida por recordar a expressão do Corão, ao qual se referia ao paraíso. Antes localizado na capital dos Abásidas, o qual foi estabelecida pelo seu califa, o qual acabara de derrotar os Omídas e queria sua própria cidade para governar, essa cidade foi construída na área norte da capital, da Sassanida de Taisipon, às margens dos rios Tigre e Eufrates, no cruzamento das estradas a qual levavam à Mesopotâmia, Golfo Pérsico, Síria e Irã, e começou a fazer seu plano de design e construção. A posição geográfica permitia o controle das férteis e o domínio da desembocadura dos rios, além de estar próximo ao canal de Shat Árabe, próximo ao porto de Bassova, onde se encontra a atual Basra, situada a 400 quilômetros mais baixo. Bagdá se destaca por possuir um importante centro de filosofia e ciência e literatura do século IX, o qual atingiu seu apogeu na Europa, a qual estava perdida nos anos negros e quase 1000 anos antes do surgimento dos Estados Unidos. É o local onde se encontrava o centro de ensino mais importante do mundo árabe, o qual havia a Cidade da Sabedoria, o que tinha o seu papel de traduzir os livros em outras línguas para que pudesse aumentar o conhecimento, traduzindo textos persas, hindus, gregos, romanos e egípcios. Nesse tempo, a cidade era a maior do mundo, o qual possuía tamanha abundância de água e prosperidade, o que deu à cidade o comércio pluvial, o qual os árabes apelidaram de paraíso. A cidade era feita de tijolo, de argila e de mármore, que enfeitava as cidades que levavam ao rio Tigre. Os dois séculos que seguiram da fundação foram a época de ouro. A cidade transformou-se em um dos mais poderosos centros políticos do mundo islâmico, o qual era chamado de Madinat al-Salam, ou Vila da Salvação. A sua importância comercial a colocou entre os principais polos econômicos da terra. A cidade possuía um formato de um círculo, o qual era cercado por muralhas, e em seu interior se encontravam parques, avenidas, jardins, vilas, e no seu centro tinha a mesquita. As suas muralhas tinham cerca de 70 metros de altura, tendo essas alturas para proteger o califa em seu palácio no centro do círculo. Além do fato de que Bagdá era conhecida por produzir os melhores poetas, escritores e artistas do Oriente Médio. Quem elaborou seu primeiro plano de construção? Pelo simples fato de que Mansur queria que Bagdá fosse a cidade perfeita para ser a capital do Império Islâmico, sob a ordem dos Abássidas. Por isso, ele trouxe milhares de arquitetos, engenheiros, topógrafos, carpinteiros, ferreiros e mais de 100.000 trabalhadores de todo o Império. A construção da cidade redonda de Al-Mansur começou no dia 30 de julho de 762 a.C., quando Mansur colocou o primeiro tijolo cerimonial, como foi determinado pelos astrólogos reais como o dia mais auspicioso para o início das obras. A cidade circular foi completada 4 anos depois, em 766. A cidade foi dividida em quarteirões, por 4 estradas retas que corriam do centro da cidade para os 4 portões nas paredes externas, levando as estradas que iam às várias partes do califado abássida. No centro da cidade estava a mesquita principal. A cidade-estado original foi erigida em um círculo com um diâmetro de 2 km.
de acordo com fontes históricas antigas. O círculo era uma homenagem aos ensinos de geometria de Euclides, que o califa estudava e admirava. Era cercada por uma muralha dupla com torres, e o acesso ao interior era feito por 4 portões: a porta de Cufa a sudoeste, a de Bassorá a sudeste, a de Coração a nordeste e a porta de Damasco a noroeste, de onde partiam estradas que levavam aos 4 cantos de califado. Os materiais básicos de construção das paredes e portões eram blocos de barro com estrutura de madeira e tijolos de barro cozido. Dentro de cada portão fortificado havia uma câmara elevada e abobodada que o califa usava como sala de audiência, simbolizando seu domínio sobre a cidade. Entre a área central e as muralhas localizava-se uma área residencial, dividida em quadrantes, onde se alojavam a família do califa, serventes e funcionários de administração, além de áreas de comércio. Foi também neste círculo, embora à sua margem, que os palácios da família real, quartéis para os guardas de cavalos, as cozinhas reais e as casas dos oficiais e servos do califa foram construídos. Os 2 círculos exteriores foram ocupados por edifícios residenciais e comerciais. Uma vez que o projeto foi concluído, Al-Mansur mandou os trabalhadores traçarem os planos de sua cidade no chão com cinzas. Tendo verificado o trabalho e ficado completamente satisfeito, o califa mostrou sua aprovação, ordenando que as bolas de algodão embebidas em nafta fossem colocadas ao longo dos contornos, acendendo-as assim. A cidade redonda foi construída separando o califa da população, mas com o tempo essa função se perdeu. A área ao redor da cidade redonda foi logo densamente ocupada e eventualmente os edifícios administrativos no interior passaram a ser um bairro urbano comum. Características da arquitetura e urbanização de Bagdá. Possuía uma área de 204,2 km² e sua altitude era de 34 metros. Além da religião, da literatura e do saber muçulmanos, boa parte da herança ocidental, em particular a grega, foi preservada e transmitida pelos sábios da cidade. Diferente da Europa Ocidental, a qual se vivia uma vida rural, a evolução urbana nas cidades islâmicas foi acelerada. No fim do século VIII, Bagdá já alcançava 6.000 hectares e contava talvez com mais de 1 milhão de habitantes. O tecido urbano se enriquecia com palácios, mesquitas, escolas, mercados, casas de banhos e jardins. As relações mercantis com a Índia e a China se consolidavam e Bagdá passou a ser um elo fundamental da chamada Rota da Seda. Tratava-se de uma urbanização circular cujas portas voltavam-se para os 4 cantos do mundo. O nome a ser dado era Madinat al-Salam, a cidade da paz, e seria construída onde outrora ficava a aldeia de Bagdá, situada nas margens do rio Tigre, justamente no momento em que este mais se aproxima do seu rio irmão, o Eufrates. A sua posição geográfica era exemplar, pois permitia-lhe o controle das férteis terras ribeirinhas, o domínio da desembocadura de ambos os rios, o canal de Shatt el-Arab, bem como o porto de Bassora, a atual Basra, situada a 400 km mais baixo. Arco da Vitória. Popularmente chamado de Mãos da Vitória ou Espadas Cruzadas, são um par de arcos triunfais no centro de Bagdá, Iraque. Cada arco consiste em um par de mãos estendidas segurando espadas cruzadas. Os 2 arcos marcam as 2 entradas para The Grand Festivity Squares e o campo de desfile construído para comemorar a guerra Irã-Iraque, iniciada e liderada pelo então presidente iraquiano Saddam Hussein. Os arcos foram abertos ao público em 8 de agosto de 1989. Mesquita da Mãe de Todas as Cidades. Situado em Bagdá, o maior lugar da cidade de adoração para os sunitas muçulmanos. Originalmente chamado de Mãe de Todas as Batalhas, foi projetado para comemorar a vitória de Saddam Hussein na Guerra do Golfo de 1991. Localizado em Al-Adel, área povoada por sunitas no oeste de Bagdá, a sua construção custou cerca de 7,5 milhões. A primeira pedra da mesquita foi colocada no aniversário de 61 anos de Saddam, em 28 de abril de 1998. Foi formalmente completada em 28 de abril de 2001, a tempo do 10º aniversário da Guerra do Golfo. Monumento al-Shahid, Bagdá, Iraque. Construído em 1983, com o intuito de ser usado como um memorial para os soldados mortos na guerra entre Iraque e Irã da década de 1980. Essa estrutura graciosa irradia uma beleza tranquila que desmente o tumulto de seu nascimento. Apesar de sua inspiração militar, o monumento al-Shahid não contém imagens marciais óbvias. Desenhado pelo arquiteto iraquiano Saman Kamal,
e pelo escultor Ismail Fatah Al-Turki, o monumento assume sua forma de uma cúpula arabesca pontuda, de 40 metros de altura e coberta de azulejos turquesa. A cúpula é dividida pela metade no centro, com as duas metades vazias deslocadas umas das outras, uma metade abrigando uma cascata circular e uma piscina, enquanto a outra protege uma chama eterna dedicada aos mártires da guerra. A estrutura situa-se em uma plataforma circular de 190 metros de diâmetro no centro de um lago artificial. Debaixo da plataforma há um complexo de 2 andares, composto por um museu, biblioteca, sala de conferências, cafeteria, galeria e instalações de apoio. Então, a sociedade em Bagdá era dividida em castas. E o que são as castas? Castas são uma forma tradicional de estratificação social, ou seja, uma maneira de dividir os indivíduos em grupos dentro de uma sociedade. O indivíduo, ao nascer, é destinado à casta que a sua família pertence, sem a menor possibilidade de mudança. As principais características de uma sociedade dividida em casta são a hereditariedade e a falta de mobilidade social. O califa era quem possuía o poder maior. Logo se tinha os sacerdotes, os aristocratas, os militares e os comerciantes, que formavam as castas privilegiadas, o que era a minoria. A maioria da população era formada pelos artesãos, camponeses e escravos. A trajetória da cidade foi desde cedo também uma história de invasões e destruição. Em 1258, a cidade de Bagdá e seus cidadãos sofreram por 7 dias nas mãos dos mongóis, que estupravam, saqueavam e massacravam a cidade. Segundo a estimativa, mais de 90 mil pessoas foram mortas, no mínimo. A cidade de Bagdá foi massacrada. O califa da época, Al-Mansur, talvez, não sei como fala o nome desse moço, mas tudo bem, foi forçado a assistir a destruição e assassinato de sua cidade e seu povo. No final, foi enrolado em um tapete e pisoteado até a morte por cavalos. Muito triste. No século XVI, os otomanos conquistaram a cidade e a ocupação se prolongou por séculos. Com o desmoronamento do Império Otomano, no fim da Primeira Guerra Mundial, a região se transformou em protetorado britânico, entre muitas aspas, porque os britânicos não foram legal. Tá, mas eles permaneceram nessa condição até a independência iraquiana em 1932. Então eles ficaram bastante tempo na mão dos britânicos. Após um período de prosperidade e crescimento, Bagdá entrou em guerra em 1980, que foi a Guerra Irã-Iraque, que era uma disputa política e territorial de ambas as partes. E em 1990 também entrou em guerra, que foi a Guerra do Golfo, foi até 1991. A Guerra do Golfo era uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, que tinha a aprovação e a autorização do uso da força militar para alcançar a libertação do Kuwait, que estava sob as ordens de Saddam Hussein, que foi um cara muito mau também. E em 1991 ele sofreu com o bombardeamento da Guerra do Golfo, como eu havia falado, levando à invasão da coalizão estadunidense em 2003, chegando ao seu fim em 2011, o que tornou Bagdá uma das cidades mais perigosas do mundo. Em termos de economia, era basicamente movida em torno da pesca, agricultura e comércio, onde ocorriam as trocas de mercadorias e vendas com outros comerciantes. A cidade de séculos foi saqueada. Locais sagrados, mesquitas e igrejas, bibliotecas, mansões, palácios e hospitais foram todos queimados. Nada foi poupado. A cidade de Bagdá foi arrasada. Os sistemas de canais que sustentavam a agricultura na região também foi destruída pelos mongóis. Esses canais foram responsáveis pela civilização mesopotâmica por milhares de anos, o que levou à salinação da área, impossibilitando os habitantes locais de continuar sua agricultura. Esta é considerada a principal causa da desertificação na região hoje. A invasão destruiu Bagdá,
que permaneceu em ruínas durante muito tempo. O cerco de Bagdá é considerado o fim da Idade de Ouro islâmica, onde engenheiros, estudiosos e comerciantes do mundo islâmico contribuíram em vários campos, incluindo a arte, a ciência e a tecnologia entre os séculos 8 e 13, preservando e melhorando a herança clássica e aumentando as novas inovações e invenções. Cidade do Iraque e da província de Bagdá, sendo ela o antigo centro do mundo islâmico. No decorrer dos anos, Bagdá sofreu com diversos conflitos violentos, desde 1258 lá com os mongóis a 2003 com a Guerra do Iraque. Ela está situada no centro do país, às margens do rio Tigre, e sua história remonta pelo menos no século 8, com possíveis origens pré-islâmicas. Sua população conta com 7,5 milhões de habitantes e sua área metropolitana conta com cerca de 9 milhões. Também é a segunda maior cidade do sudoeste asiático, depois de Teherã. A cidade encontra-se numa vasta planície dividida pelo rio Tigre, o qual também divide Bagdá em duas partes, a metade oriental, conhecida como Ruzufa, e a metade ocidental, conhecida como Kahark, ou algo parecido com isso. O terreno em que a cidade está localizada é plano e tem baixa altitude. Bagdá é considerada uma das cidades mais quentes do mundo, devido ao seu clima, que é muito quente e árido. Sua temperatura média é de 32 graus Celsius, um sol para cada pessoa, misericórdia. Algumas das atrações da cidade são o Museu Nacional do Iraque, cuja preciosa coleção de artefatos foi saqueada durante a invasão como mão da vitória. Concluído em 1515, o Santuário Al-Qadhimian está localizado a noroeste de Bagdá, em Qadhimian. Eu não sei falar o nome desses lugares. E é um dos locais religiosos xiitas mais importantes do Iraque. Uma das construções mais antigas é o Palácio Abássida, que faz parte do distrito do Centro Histórico e fica próximo a outros prédios históricos, como o edifício de Sarai e a escola Al-Mustarisian do período Abássida. A Torre de Bagdá é o ponto mais alto da cidade e de onde se vê toda a cidade. A construção da torre marca o período da pós-guerra do Golfo, lá em 1991, com os esforços da reconstrução da cidade. Durante o regime de Saddam Hussein, foi construída uma grande estrada para ser utilizada como rota para os desfiles monumentais. Percorre a cidade através das Mãos da Vitória, um par de enormes espadas cruzadas. É em sua cidade que se encontra um dos aeroportos mais importantes do Iraque, que proporciona alguns voos internacionais para países do Oriente Médio, como Dubai, Líbano, Irã, Jordânia, Síria, bem como a Turquia, a Alemanha, entre outros. A atual Bagdá sofreu diversas invasões devido ao fato de sua imensa riqueza petrolífera e posição estratégica no Oriente Médio. Como resultado, possui um histórico de décadas de golpes e regimes autoritários. Em 1932, quando os colonos britânicos se retiraram do território tomado 16 anos antes dos turcos otomanos, que o haviam governado durante 4 séculos, deixaram para trás uma monarquia hashemita para tratar de seus interesses, que incluíam o controle na incipiente indústria petrolífera. Em 1958, a família real iraquiana foi massacrada por uma revolução anti-ocidental, liderada por oficiais nacionalistas iraquianos. Em 1968, o regime que eles estabeleceram foi violentamente derrubado pela versão iraquiana do partido Baath, a versão iraquiana do partido ultranacionalista pan-árabe, Baath, fundado na Síria na década de 1930. Aos 31 anos, Saddam Hussein al-Qutrik tornou-se vice-presidente do Iraque, governado por seu primo Hassan Baqi.
Mas Saddam rapidamente se tornou o principal líder político do Iraque, demitindo seu primo e assumindo o poder em 1979. Ele permaneceu no poder desde então, lançando ataques sangrentos contra seus possíveis inimigos no partido Baath. Temendo que a Revolução Islâmica, desencadeada no vizinho Irã, se espalhasse para o Iraque, Saddam também travou uma guerra contra seus inimigos persas. Apoiado pelos Estados Unidos, o conflito Irã-Iraque durou 7 anos. Os xiitas formam a maioria da população em ambos os países, mas no Iraque eles são governados há quase 400 anos por sunistas, seus antigos rivais pela hegemonia islâmica. Além dos curdos, nenhuma comunidade iraquiana foi tão reprimida por Saddam quanto os xiitas, tendo como a última, em agosto de 2003, invasão essa feita pelos americanos, com resposta para o atentado às Torres Gêmeas. No dia 11 de setembro de 2001, após 2 dias do início deste período de conflito, o ex-ditador iraquiano foi condenado à forca, pois era considerado uma ameaça contra a humanidade. Um de seus crimes foi massacres dos xiitas em 1982, conflito qual teve por fim em 2011. O atentado contra a principal organização internacional que devia ajudar a estabelecer a situação no Iraque deixou o número de civis mortos entre 97 mil a mais de 106 mil mortos. Após a decorrência desses conflitos, Bagdá passou a ser considerada uma das cidades mais perigosas do mundo. Havia uma estátua em homenagem ao antigo ditador. Porém, durante o período de invasões das tropas norte-americanas, ela foi derrubada, sendo colocado um monumento de liberdade em seu lugar, após a queda de Saddam Hussein. Com a deposição do regime de Saddam Hussein, a cidade foi ocupada por tropas estadunidenses. A autoridade provisória da coalizão cedeu o poder ao governo provisório no final de junho de 2004 e posteriormente foi dissolvida. Curiosidade: nos dias atuais, o país se encontra em período de eleições, onde apoiadores do clérigo xiita Muqtada Sadr iniciaram onda de fortes protestos após o clérigo anunciar sua retirada da vida política.